Se você sente dificuldade em se apresentar em inglês, seja na hora de entender ou responder as perguntas, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como se introduzir nesse idioma de maneira simples e eficiente. O meu nome é Jonas, sou professor de inglês particular e a aula de hoje é muito pedida pelos alunos. Eu vou ensinar do mesmo jeito que eu ensino para os meus alunos particulares como colocar essa introdução em inglês em prática. Se você gostou da ideia do vídeo, então já deixa o seu like e vamos começar. Para se apresentar em inglês, é muito importante que você saiba responder essas 5 perguntas que eu vou ensinar aqui para você. Não só responder, mas também fazer elas, né? Então, para que vocês retenham bem o conteúdo que eu vou mostrar para vocês agora, é importante ter caneta e papel à mão, ou alguma maneira de anotar, né? E também eu recomendo que você coloque essas palavras novas no Anki. O vídeo vai estar aqui no card, né, sobre como usar o Anki. É uma estratégia muito legal para nunca mais esquecer o que você estudou no inglês. Além disso, sempre quando eu falar uma frase em inglês, tenta pausar o vídeo e repetir ela junto comigo, beleza? Então você tem 3 coisinhas para você fazer. Anotar as palavras, colocar no Anki e repetir a pronúncia das respostas comigo, beleza? A primeira pergunta é What's your name? Se nessa altura do campeonato você não sabe o que isso significa, eu tenho notícias para contar para você. Brincadeira, não tô aqui para te julgar, né? What's your name? Às vezes você vive aí debaixo de uma pedra, né? Você nunca ouviu falar essa pergunta, mas isso significa qual é o seu nome. What significa qual ou o que, depende do contexto, né? O que você tem que entender é que o inglês não é um espelho da língua portuguesa e as coisas não necessariamente se traduzem literalmente, né? What is your name? Qual é o seu nome? E a maneira certa de responder essa pergunta é My name is, que significa meu nome é. My name is Jonas. No seu caso, você vai responder, né, com o seu nome, é claro, né? A segunda pergunta tem relação com a sua idade, né? Uma informação muito comum que a gente pergunta para as pessoas quando a gente vai conhecer elas pela primeira vez. How old are you? How old are you? Essa pergunta quer dizer quantos anos você tem. E um erro muito comum que os brasileiros cometem é responder essa pergunta assim, ó. I have 20 years old. Por exemplo, né? O brasileiro ele tenta fazer aquela tradução literal, mas lembra que eu te disse, né? O inglês e o português não são uma língua espelho uma da outra, né? E as coisas, né, não são equivalentes exatos no outro idioma. Então, para você falar da sua idade em inglês, você não vai falar que eu tenho tantos anos de idade. Você vai falar eu sou tantos anos de idade. Por quê? Se você for reparar nessa pergunta, how old are you? Você vai ver que tem o verbo to be aqui. Você consegue achar o verbo to be? Exatamente, are. Are is o verbo to be, né? Então, como é uma pergunta feita com o verbo to be, se espera que você responda também com o verbo to be. Então, você não vai falar I have 20 years old, mas você vai falar I am 20 years old. Coloca isso na cabeça para você fazer bonito, beleza? I have 20 years old é um certificado de que você não sabe do que você está falando, você não sabe nada, né? A pessoa vai saber na hora ali que você está totalmente perdido no rolê, né? Terceira pergunta, muito comum feita quando você vai se introduzir para alguém ou quando você quer conhecer mais sobre aquela pessoa é Where are you from? Significa de onde você é. Aqui a pessoa está querendo dizer o lugar onde você nasceu, né? Para responder essa pergunta, você vai dizer I am from, que significa eu sou de, a cidade e depois o país, né? Então, por exemplo, eu sou mineirinho, né? Então, I am from Belo Horizonte, Brasil.
E você vai fazer a mesma coisa aí com a cidade e o país de onde você veio, né? Uma coisa que você vai reparar também é que os americanos eles falam muito rápido, né? Infelizmente, né? A gente não pode falar muito deles porque a gente fala muito rápido também, né? Mas você vai ver que existe algo no inglês que se chama contrações. Então, muitas vezes você não vai ouvir um I am from Dallas, Texas, mas muitas vezes você vai ouvir um I'm from Dallas, Texas. I'm from. É só o I e o M, né? Esse M é a abreviação de am. E a gente acabou de ver, né, que I am significa eu sou, né? I'm from Dallas, Texas. No meu caso, I'm from Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá gostando do vídeo até agora? Espero que sim. E se estiver, se inscreva no canal, porque quase toda semana tem vídeo novo te ajudando a levar o seu inglês para o próximo nível. Próxima pergunta muito importante também é sobre o seu trabalho. What do you do for a living? What do you do for a living? É aqui que muitos brasileiros também confundem, né? Porque muita gente sabe que trabalho em inglês é job. Então as pessoas querem perguntar, what's your job? Só que essa pergunta não é muito comum. A maneira mais comum de se perguntar sobre o trabalho de alguém é what do you do for a living? Que significa o que você faz para viver, né? Porque nessa sociedade capitalista opressora, a gente precisa trabalhar para viver, né? Então, faz sentido, né? O que você faz para viver, né? What do you do for a living? E aí, mais uma vez, você vai responder com um I am, né? Porque nessa sociedade capitalista opressora, a gente se define pelos nossos empregos, pela nossa ocupação, né? Então, você vai dizer I am e a sua profissão. Não vamos supor que você é um faxineiro, né? I am a house cleaner. No meu caso, I am a teacher. Agora, se a sua profissão começa com alguma vogal, você já vai usar o am. Aí fica I am an entrepreneur. I am an entrepreneur. Você vai notar que esse artigo a significa né? Eu sou um professor, né? Igual na primeira frase, I am a teacher. Só que quando a palavra começa com uma vogal, a próxima palavra começa com uma vogal, a gente coloca o N nesse artigo, né? Então, em vez de a, fica N. I am an entrepreneur. E é claro, mais uma vez aqui, você pode usar, sim, a contração. I'm a teacher. I'm an entrepreneur. Presta muita atenção porque a última pergunta, ela é um coringa. É um coringa porque você pode usar em diversas situações do idioma, né? Em diversas situações de conversa, né? Essa é uma maneira muito eficiente de devolver qualquer pergunta para a pessoa que você está falando. How about you? E você? Eu sei. Não se traduz literalmente, né? O que significa how? Como? O que significa about? Sobre? O que significa you? Você. Só que lembre-se, como eu falei, o inglês não é um espelho da língua portuguesa, né? Pode não fazer sentido para você que é brasileiro, mas é porque você ainda não está pensando em inglês, né? Inclusive, se você quiser aprender a pensar em inglês, esse vídeo aqui é muito legal, né? How about you? E você? Então, a pessoa te perguntou, what do you do for a living? Você fala, I am a Vasco player. How about you? E você? Né? A pessoa te perguntou, what did you eat yesterday? I ate calanguinho. How about you? Né? Então, o how about you é uma maneira muito comum de você devolver a pergunta para a pessoa. Você pode usar o and you, Jonas, porque o and é e, you, você, né? Então, pela lógica, and you também daria, né? Pode? Sim, você pode, mas não é tão comum, não é tão natural assim, né? Geralmente, se usa o how about you mesmo, né? Inclusive, eu estava dando aula para uma house cleaner lá dos Estados Unidos, né?
ela estava tentando aprender, né, como lidar melhor com os patrões dela, entender instruções, etc, né? E eu ensinei esse How About You para ela e a princípio ela ficou um pouco confusa, né? Ela ficou tipo assim, será que não é and you e você? Eu falei com ela, sim, o and you também existe, você pode usar, mas você vai reparar aí na sua vivência que as pessoas vão usar mais o How About You. E não deu outra, né? Depois, algumas aulas depois, ela voltou e falou comigo, falou assim, nossa, Jonas, depois que você me falou daquele How About You, parece que eu escuto ele toda hora, né? E de fato, isso acontece, né? Eu não sei o nome disso, é lei de Murphy, é lei de alguma coisa assim, mas quando a gente aprende algo novo, igual você aprendeu essas frases novas, você vai reparar elas aparecendo mais aí no seu dia a dia, né? E o How About You é uma delas, né? Quando você estiver assistindo uma série, por exemplo, e você vê dois personagens interagindo, provavelmente o jeito que eles estão devolvendo a pergunta para o outro é com How about you? Então, em suma, para se apresentar em inglês, é essencial que você saiba dizer o seu nome, a sua idade, de onde você é, o que você faz da vida e devolver as perguntas com o How about you? Agora, para você fazer uma apresentação no geral, né? Se alguém pedir para você, Can you tell me about yourself? Você pode me dizer sobre você mesmo? Como você responderia? Deixa aqui nos comentários, né? Mas, já te adiantando, basicamente você vai responder cada uma dessas perguntas. Oh, my name is Jonas. I am 23 years old. I'm from Belo Horizonte, Brazil. And I am a teacher. How about you? Tá vendo? Eu acabei de me apresentar em inglês de maneira simples e eficiente. E se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar também de ter aulas particulares comigo. Porque as minhas aulas, elas são assim, elas são dinâmicas e adaptadas de acordo com a sua necessidade, né? Igual eu dei o exemplo dessa house cleaner, né? Que ela estava com problemas específicos em entender instruções dos patrões delas e etc, né? E eu ajudei ela justamente a isso, né? A gente teve aulas sobre como entender instruções em inglês, como perguntar mais detalhes sobre elas, né? Então as aulas elas são sempre focadas nas necessidades dos alunos. Além disso, você também tem feedback instantâneo na sua fala, o que é muito importante para você não fossilizar os erros, né? Você não aprender algo errado e ficar repetindo aquilo ali para sempre, né? O professor ele vai te ajudar a falar de maneira melhor, a te manter mais motivado nos estudos. Você vai ter um plano de estudos personalizado. Eu vou te acompanhar em cada passo que você der nessa jornada aprendendo inglês. Então, vale muito a pena ter aulas particulares de inglês se você quer evoluir de maneira ainda mais rápida e eficiente. Para saber mais sobre as minhas aulas, é só me chamar no número aqui do primeiro comentário desse vídeo, beleza? Muito obrigado por ter assistido até o final. Até mais.